Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia e poder entrar em sua casa todas as manhãs. Hoje nós vamos falar, nesta primeira parte do programa, sobre um tema que a mim, que sou de Coimbra, é muito caro ao meu coração. Vamos falar sobre uma rainha, que hoje é santa e que é padroeira de Coimbra, Rainha Santa Isabel. E para isso, não vou falar muito mais, porque tenho aqui uma pessoa que nos vai falar dela e dar a conhecer a Rainha Santa Isabel. Tenho aqui o Dr. Joaquim Leandro Costa e Nora, presidente da mesa administrativa da Confraria da Rainha Santa Isabel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia, eu agradeço muito o convite. Antes de começarmos a nossa conversa sobre esta mulher que tem uma vida excepcional e é um grande exemplo e um testemunho, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Dr. Joaquim a orientar para nós. Muito bem, um bom dia a todos, pois de facto, sendo a Confraria da Rainha Santa Isabel uma irmandade, faz todo o sentido que de facto se iniciem as atividades com uma oração, porque mesmo as nossas Assembleias Gerais invocamos sempre as boas graças e a intercessão da Rainha Santa Isabel. Então, se me permite, eu iria ler uma oração que peço a todos que me acompanhem. Ó querida Santa Isabel, sob a vossa proteção queremos nos colocar, vossa espiritualidade nos inspira ainda hoje no seguimento de Jesus. Ensinai-nos a acolher com carinho os pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a eles o imenso amor do Pai. Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar ao lado deles, defendendo as suas lutas e assumindo as suas dores. Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos irmãos. Intercedei por nós para que também possamos, um dia, gozar das alegrias celestes na presença de Deus. Amém. Rainha Santa Isabel, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, como temos aqui pela primeira vez o Dr. Joaquim, gostaríamos de saber quem é o Dr. Joaquim. As pessoas lá em casa acho que também conhecê-lo um bocadinho mais. Bem, eu sou o irmão da Confraria da Rainha Santa Isabel, nasci em Coimbra, portanto nasci na cidade que tem a Rainha Santa Isabel como padroeira e protetora. Fiz também a minha escolaridade em Coimbra, o liceu, a faculdade, e mais tarde, até porque colaboro muito com as estruturas da Diocese, mais tarde acabei por me inscrever como irmão da Confraria da Rainha Santa Isabel. Hoje sou confrade e nas últimas eleições fui eleito como presidente da mesa administrativa. Já tinha feito parte de outros órgãos da Confraria, designadamente do Conselho Fiscal e também da mesa administrativa, mas agora digamos que estou como presidente. Claro que temos de encarar estas atribuições como uma missão, um dever, porque todos temos a obrigação e o dever, de facto, de fazer com que as nossas devoções se sejam concretizadas, e para isso é preciso que alguém seja voluntário. Todos os membros dos órgãos sociais da Confraria fazem-no em sede de voluntariado, ou seja, gratuitamente para a Confraria. Qual a sua história e a sua ligação à Rainha Santa Isabel? Eu sempre fui muito devoto da Rainha Santa Isabel, até pela circunstância de que eu gosto muito da minha cidade, da cidade de Coimbra. E portanto, os santos que estão em Coimbra sepultados ou que passaram por Coimbra, como o caso de Santo António, são santos por quem tenho uma devoção muito especial. No caso de São Teotónio também, que foi o primeiro santo português.
Santo António, enfim, padroeiro até da freguesia civil onde eu nasci, e os Santos Mártires de Marrocos, que são um verdadeiro exemplo de apostolado, de dedicação, de desinteresse pelas coisas materiais e, digamos, pelo cumprimento da sua missão, pela qual foram encarregados por São Francisco de Assis, de exercer, digamos, esse monos de apostolado nas terras do norte da África, onde vieram a ser martirizados. E, por maioria de razão, também a Rainha Santa Isabel, até pelo modelo que é de mulher, de mãe, e, portanto, é uma pessoa de bem, e que pratica o bem, não só em termos de paz entre, digamos, as pessoas, que é o que nós aprendemos mais na história, mas também pelo bem que pratica e que praticou, no caso, junto dos mais necessitados, como ajudando os pobres, os doentes, que são, de facto, aqueles que mais precisam do apoio dos outros. Por tudo isto, a Rainha Santa Isabel é uma pessoa, ou é digamos, uma santa por quem tenho muita devoção e por quem procuro, na medida do possível e dentro das minhas fragilidades, seguir o exemplo. Quem foi a Rainha Santa Isabel antes de ser rainha e onde é que viveu, onde é que foi a sua infância? A Rainha Santa Isabel nasceu em Aragão. Era neta de um grande rei de Aragão, Dom Jaime, que era considerado, tem o nome do conquistador, exatamente porque fez muitas conquistas. Ele estendeu o seu reino para a zona de Barcelona e para as costas de Itália, e que logo no nascimento a Rainha Santa Isabel, digamos que põe em prática um dos seus atributos, digamos que involuntariamente, porque o avô, Dom Jaime, andava um bocadinho incompatibilizado com o pai de Santa Isabel, que era Dom Pedro, mais tarde Dom Pedro III de Aragão. E o simples nascimento de Santa Isabel apaziguou, digamos, os ânimos divergentes entre eles e pacificou-os. Portanto, só com o seu nascimento, digamos que ele concretizou um dos atributos, involuntariamente, naturalmente, porque era um bebé, e portanto, logo por aí se via que haveria ali, digamos, seria um intermédio, digamos, do pensamento e da vontade de Deus. No caso, Santa Isabel terá nascido em 1270 ou 1271, supõe-se que talvez em 1270. Comemoramos agora em 2020 os 750 anos do seu nascimento e 2021 também, porque não há certeza da data de nascimento, também não há a certeza do local, embora se presuma que foi em Saragoça, mas na altura ainda não havia, digamos, esta sede das capitais. Digamos que a capital era onde a corte estivesse, e também há quem admita que tenha nascido em Barcelona, que fazia parte do Reino de Aragão. E claro, foi educada, como era normal, digamos, nas pessoas desta linhagem e descendentes de reis, para uma missão de cumprimento digamos, dos seus deveres reais. Portanto, foi educada exatamente nesse sentido. Claro que sempre dentro dos valores espirituais que eram, digamos, regidos pela própria coroa. Santa Isabel tinha uma tia que também foi canonizada, Santa Isabel da Hungria, tia-avó, e que, portanto, não deixaria de estar presente, digamos, na educação e, sobretudo, na educação cristã que lhe foi ministrada. Depois vem a casar. Os casamentos na altura destas infantas, embora muitas vezes se diga princesa de Aragão, na altura o termo mais usado seria infanta de Aragão, eram, digamos, funções diplomáticas e, portanto, digamos que o casamento era mesmo um contrato diplomático,
e a própria infanta, Dona Isabel, tinha vários pretendentes. Sim. O rei de Aragão entendeu que Dom Dinis, até porque já era rei dentro dos 3 pretendentes, seria o melhor, e até porque era uma pessoa também já sendo conhecida e como um homem culto, era neto de um grande rei de Castela, de Leão e Castela, e portanto Santa Isabel acabou por casar com Dom Dinis, primeiro por procuração, através de um contrato de casamento celebrado em 11 de fevereiro de 1281. Sim. E depois, em 1282, é celebrado o casamento em Trancoso. Claro que o casal real depois vai estar na Guarda, vai passar por Coimbra. É a primeira vez que Santa Isabel vê Coimbra. Ficou, digamos, no Paço na altura no Paço Real. Sim. E que hoje é o Paço da Universidade, o Paço das Sim. Escolas. Portanto, terá ficado por ali. Mais tarde, Santa Isabel, com certeza, terá passado por Coimbra, como, digamos, passou por outras terras que lhe foram doadas, dentro do dote, como esteve em Alenquer. Sim. E fundou e ajudou, digamos, com ajuda monetária, comunidades missionárias clarissas, e em Coimbra também. Depois, quando enviuvou, então é que vai mais para Coimbra, junto da comunidade das clarissas que residiam em Santa Clara, e onde, de facto, portanto, se manteve, claro, como terceira franciscana, não ingressou na própria na ordem clarissa, mas manteve uma ligação muito próxima, tinha o seu palácio junto ao mosteiro, e de facto foi ali que de facto praticou as muitas obras de bem que nós conhecemos e que a história atribui, e muitas outras que são lendárias e que de alguma forma também justificaram que após a sua morte fosse logo reconhecida pelo povo como santa. Sim. Porque o povo de imediato a tomou como santa, porque era de facto uma pessoa que praticava o bem, digamos, de uma forma muito acima e muito diferente daquilo que era praticado na altura. A Isabel não é conhecida apenas pelo milagre das rosas. Fale-nos um bocadinho do milagre das rosas, acho que é importante, vai que há alguém que não conhece, e também fale-nos do milagre reconhecido em relação a ela após a sua morte. Bem, o milagre das rosas é um bocadinho consequência, digamos, ou resumo até, desta atividade de bem-fazer junto dos pobres. E como era uma atividade que ultrapassava o que era habitual, digamos, neste tipo de circunstâncias, o próprio rei diz-se que discordava, porque entendia que a rainha dava demais aos pobres e, portanto, os seus tesouros reais, digamos assim, poderiam ficar depauperados. E então, numa das vezes que a rainha Santa Isabel andava pela cidade de Coimbra, pelas ruas da cidade, digamos, a praticar o bem, a ajudar os enfermos, porque ela tratava mesmo de pessoas que estavam doentes, e de outras vezes levando pão e dinheiro aos mais necessitados. O rei, enfim, de alguma forma encontrou-se com ela, diz a lenda que a surpreendeu com o manto, enfim, cheio de objetos, ou pelo menos com alguns objetos, e perguntou-lhe o que é que levava no manto. E a rainha disse: são rosas, senhor. E rosas em janeiro não é natural. E então mostrai-mas. E a rainha mostrou, abriu o manto e viu-se que de facto estavam rosas, não estava nem pão nem dinheiro, digamos, para as suas obras de bem-fazer e para as pessoas mais necessitadas. Claro que isto são há vários, digamos, milagres que são atribuídos a Santa Isabel, como por exemplo, quando estava nas obras de Alenquer,
chegou ao fim do dia e não tinha dinheiro para pagar, digamos, aos seus trabalhadores, e então ofereceu uma rosa a cada um. E claro, eles, enfim, ficaram um pouco confundidos, mas por uma questão de respeito, aceitaram a rosa. E nessa noite a rosa transformou-se em ouro e, portanto, fez o pagamento, digamos assim, do seu trabalho, e até um pagamento bondoso, digamos assim. Claro que depois da rainha ter falecido, manteve-se uma devoção popular muito grande e houve, de facto, a ocorrência, digamos assim, de outros milagres que são relatados até numa biografia de um antigo confessor da rainha e que vem a culminar, digamos, no milagre do corpo incorrupto, na primeira abertura do túmulo, sob a autoridade, digamos, do bispo de Coimbra, Dom Afonso de Castelo Branco, e realizado pelos lentes de Medicina e Fisiologia, digamos, da Universidade de Coimbra, e que verificaram que o corpo estava, de facto, incorrupto. Fale-nos da questão de depois dela ficar viúva, o que é que isso contribuiu, a viuvez dela, para as obras de caridade? Bem, a Rainha Santa Isabel, a partir do momento em que enviuvou, procurou levar uma vida ainda mais cristã do que aquela que já, de alguma forma, vivia no Paço Real. Claro que ficou detentora, digamos, dos seus bens, sem estar, digamos, a ser fiscalizada pelo Tesouro Real, digamos assim, e procurou, de facto, preparar-se para a partida para Deus, digamos assim, porque é nessa altura que ela vai a Santiago de Compostela, em peregrinação, onde, de facto, presta, digamos, a sua devoção ao apóstolo Santiago. Depois, também em Coimbra, procura ajudar as pessoas, como digo, os doentes. Era ela própria que, muitas vezes, tomava a seu cargo o cuidado com os doentes. E procurou também era uma uma ideia que mais tarde até vemos em Dom Pedro e Dona Inês, procurou que o seu túmulo fosse construído de uma forma que apelasse à misericórdia de Deus, que todos nós, enfim, ansiamos e desejamos, e que pudesse justificar, digamos assim, a sua subida ao céu, digamos assim. Portanto, mandou construir o seu túmulo a um conhecido escultor, Mestre Pero, na altura, que o fez, e, aliás, onde mais tarde veio a ser sepultada. Inclusive, a rainha tinha feito disposição testamentária, no sentido de que queria ser sepultada em Coimbra e concretamente, naquele túmulo de pedra. A rainha, infelizmente, acabou por falecer no dia 4 de julho, em Estremoz, quando estava exatamente numa missão de paz a tentar pacificar, digamos, um diferendo que havia entre o filho Dom Afonso IV e o neto, que era rei de Castela, e que, portanto, já ia adoentada, já tinha as suas maleitas, digamos assim, e acabou por falecer em Estremoz. Mas, mesmo assim, Dom Afonso IV, até porque teve conhecimento dessa disposição testamentária, entendeu por bem respeitá-la e veio em cortejo até Coimbra, onde chegou cerca de uns dias depois, 11, 12 de julho depois, numa altura de muito calor, em que se receava que o corpo, enfim, já estivesse em decomposição, mas, segundo rezam, de facto, as descrições, o corpo, ao contrário, exalava perfume a rosas. Portanto, por tudo isto, se verifica que, de facto, era uma senhora, enfim, e que Deus, de alguma forma, agraciou
até com estas virtudes sobrenaturais de o próprio corpo não se ter decomposto, digamos assim, como é natural nos corpos humanos. Quem é de Coimbra, eu que fui nascida e criada em Coimbra, sempre me deparei com peregrinos a irem a pé até à Igreja da Rainha Santa Isabel. A partir de que momento é que começa esta devoção do povo à Rainha Santa? Eu suponho que essa devoção já até poderia existir no final da vida, mas sobretudo depois da morte. Depois da morte, Santa Isabel conseguiu ter da parte do povo uma devoção e um sentimento de que deveria ser consagrada como santa, porque era de facto santa. Claro que depois, digamos, estes processos de canonização, mesmo na altura, demoram algum tempo, com exceção do nosso Santo António, que eu até um bocadinho regionalisticamente digo que é Santo António de Coimbra, porque Santo António, embora tenha nascido em Lisboa, onde ele, digamos, estudou e apreendeu tudo foi em Santa Cruz de Coimbra, dentro dos monges da Ordem de Santo Agostinho, e que depois acabou por professar na Ordem de São Francisco porque desejava ser missionário e os frades crúsios de Santo Agostinho não tinham vocação missionária. Mas a verdade é que o Santo António, estamos a fugir um bocadinho ao tema, mas Santo António chega à Itália e rapidamente se impõe pelo seu conhecimento, foi o primeiro teólogo franciscano e num sermão que fez, conseguiu de facto maravilhar todos os que estavam a assistir. Mas no caso de Santa Isabel, voltando a Santa Isabel, o povo desde logo teve essa sensação e esse sentimento de que Santa Isabel seria santa, e era santa mesmo. Claro que depois o processo de canonização tem um impulso maior com Dom Manuel, que de facto intercede junto de Roma primeiro para a beatificação, que ocorre em 1516. Dom João III também tem, de facto, essa devoção, tal como a mulher, Dona Catarina, e é nessa altura que nasce a Confraria da Rainha Santa Isabel, em 1560, porque com a beatificação, digamos que o culto estava, eu vou dizer uma expressão mais jurídica, estava legalizado, digamos assim, ou pelo menos reconhecido, o culto a Santa Isabel, que depois se vem a projetar mais tarde com a canonização, em 1625, tendo havido em Coimbra já grandes festas. Sim. Mais tarde, e isto não pode deixar de ser atribuído a Santa Isabel, quando houve uma atividade sísmica em Portugal, mais intensa do que enfim, muito intensa, e que veio a culminar no desastre de 1755, Coimbra foi de alguma forma preservada dos danos desta atividade sísmica e sobretudo do sismo grave de 1755. E a variação de Coimbra, sentindo-se reconhecida, proclamou Santa Isabel, os Santos Mártires de Marrocos e São Teotónio como padroeiros e protetores de Coimbra da atividade sísmica. E mais tarde o Senado veio a ratificar, digamos, esta proclamação em relação a Santa Isabel, que hoje é reconhecidamente a padroeira e protetora da cidade de Coimbra. Portanto, estamos bem guardados. Estamos bem guardados e temos, de facto, o nosso dever de ser gratos a Santa Isabel, e a melhor forma de gratidão a Santa Isabel é termos a nossa devoção e fazermos tudo em louvor de Santa Isabel. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Assim que ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é sobre Rainha Santa Isabel, padroeira de Coimbra, padroeira e protetora, e para isso tenho aqui o Dr. Joaquim, que nos veio falar sobre a vida desta mulher e o seu grande testemunho. Fala-nos do culto à Rainha Santa na cidade de Coimbra e em que épocas e de quanto em quanto tempo é que a imagem desce à cidade?
Bem, o culto à Rainha Santa em Coimbra começou praticamente, como referi há pouco, desde o momento da sua morte, porque o povo desde logo a acolheu e a santificou face às suas obras Sim, de ajuda e aos mais necessitados e de paz entre as pessoas. Depois a confraria, portanto, esse culto era feito sobretudo pelas monjas clarissas e pelo povo em geral, e com a beatificação de Santa Isabel em 1516 há um movimento muito grande de devoção, designadamente é fundada a confraria por sim, senhoras devotas, a confraria da Rainha Santa Isabel, e que se manteve, digamos, ao lado das monjas e dos devotos em geral, no louvor a Santa Isabel de Portugal. Mais tarde, com a canonização e até depois com a dinastia de Bragança, digamos que o culto até é aperfeiçoado, porque Dom João IV manda logo construir o mosteiro de Santa Clara a Nova para melhorar as condições das monjas clarissas, e mais tarde, em 1677, já Dom João IV tinha falecido, mas era regente Dom Pedro, o filho, que mais tarde havia de ser Dom Pedro II, e é iniciado no Monte da Esperança, fronteiro à colina universitária em Coimbra, digamos, é iniciada a construção deste mosteiro. Claro que a construção em si também vai desenvolvendo o próprio culto, porque em 1677, como disse, portanto, é feita a trasladação. Primeiro tinha sido construída a parte habitacional para as clarissas, portanto as clarissas passam logo para Santa Clara a Nova, e depois, mais tarde, em 1696, já Dom Pedro II era rei, é sagrada, é dedicada a Santa Isabel a Igreja da Rainha Santa, sim, e os claustros depois foram construídos também mais tarde. A melhoria das condições, digamos, de vida das próprias clarissas também vai aumentando a própria devoção. Mas, claro que há momentos de crise, mesmo nestas alturas, como já tinha havido no tempo de Dom João III, e em que é feita uma petição ao rei, que inclusivamente determina, por decreto real, Dom João III, que a universidade, que ele tinha acabado de, digamos, de localizar definitivamente em Coimbra, que os lentes da universidade se incorporem nas procissões em louvor de Santa Isabel. Claro que, digamos, essas procissões tinham vários trajetos, mas que eram feitos normalmente no dia da solenidade, que era o dia 4 de julho. Depois, o aniversário da trasladação do corpo de Santa Clara a Velha para Santa Clara Nova, 29 de outubro, passou a ser também o momento, digamos, o dia do mosteiro de Santa Clara a Nova. E isso trazia sempre os devotos, de facto, chamava os devotos, digamos, ao louvor, à padroeira da cidade de Coimbra, que foi decretada mais tarde, por ocasião, como disse, do posterior ao sismo de 1755. Mais tarde, com a morte com o decreto, enfim, anticlerical que proíbe as ordens religiosas em Portugal, e com a morte da última freira, é entregue à confraria da Rainha Santa Isabel a parte sul do mosteiro. A parte norte ficou para a União Missionária Portuguesa, que entretanto foi extinta e hoje pertence ao Estado português. E a confraria que ficou com esse encargo de, digamos, motivar e até, digamos, incentivar o culto divino, naturalmente, porque Deus é que é o principal motivo, digamos, do nosso culto, mas também pedindo sempre a intercessão e praticando, digamos, as celebrações em louvor da Rainha Santa Isabel. Claro que depois foram-se constituindo as procissões. As procissões simbolizam uma viagem da imagem da Rainha Santa Isabel desde Santa Clara Nova, que é o santuário de Santa Isabel, até à cidade. Ficava em Santa Cruz. Depois, por uma questão de logística, houve uns anos em que ficou na Igreja da Graça, na Rua da Sofia, e depois, passado uns dias, digamos, regressa ao Santuário de Santa Isabel.
Portanto, hoje em dia, nos tempos modernos, digamos assim, a primeira procissão, que é a procissão da penitência, é na quinta-feira seguinte ao dia da solenidade, que é o dia 4 de julho, que também é o dia da cidade, porque, digamos, as autoridades administrativas também consagraram Santa Isabel como padroeira. Sim. E, portanto, o dia da cidade é o dia da sua partida para Deus. E portanto, na quinta-feira seguinte faz-se a procissão, em que a imagem vem simbolizar a visita de Santa Isabel à cidade de Coimbra e regressa no domingo seguinte, desde Santa Cruz, Sim. como vai acontecer neste ano de 2022, enfim, que se espera que tenha uma grande afluência, porque em 2020, por causa da pandemia, não se fizeram as procissões. Sim. Na altura ainda se adiou um ano para 2021 na esperança que as coisas pudessem melhorar, não melhoraram e, portanto, só este ano, 2022, é que vamos reatar essa linda tradição da cidade de Coimbra, que é a visita pela imagem da Rainha Santa Isabel à cidade de Coimbra e, portanto, permitindo a devoção dos conimbricenses na igreja de Santa Cruz de Coimbra, que é uma igreja, enfim, também muito grande e muito classificada, digamos assim, muito reconhecida e visitada, junto, digamos, da imagem de Santa Isabel, porque essa devoção é merecida e é um dever que todos nós temos. É verdade, e você que está em casa, se tem a possibilidade de ir, não é? Vá à procissão, porque digo-lhe que é um momento... Eu tenho memórias de criança e é um momento que marca qualquer um, até nós crianças ficamos marcados por esta procissão e é inesquecível. É verdade até porque há momentos que são tocantes, claro que são emoções, Sim. mas digamos que eu estou convencido que estas manifestações populares, mas sobretudo religiosas, que acabam por incentivar a devoção das pessoas, Sim. porque no dia-a-dia as pessoas acabam, enfim, podem, por qualquer razão, esmorecer um pouco a sua devoção, Sim. mas são estas manifestações que, de facto, digamos, incentivam as pessoas a recordar a sua educação cristã e, sobretudo, aumentar os seus atos devocionais Sim. para com a padroeira da cidade de Coimbra. E também é bonito que na procissão, na festa em si da Rainha Santa Isabel, vão as pessoas que são de Coimbra, mas vão muitas pessoas fora de Coimbra, sim, não é? Sim, muitas pessoas. Há verdadeiras, é uma multidão. Há verdadeiras excursões. Aliás, eu estou convencido que são as maiores manifestações, mesmo sem ser religiosas, que a cidade tem, suplantando mesmo as queimas das fitas, sim, embora sejam uma manifestação laica. Mas, de facto, Coimbra, a sua região e até o país, o estrangeiro, há pessoas da comunidade de Santa Clara da Califórnia, com quem a confraria tem relações, que de facto nos visitam nestes anos pares em que há as procissões. Porque todos os anos há as festas em louvor de Santa Isabel, mas as procissões só acontecem de dois em dois anos, nos chamados anos pares. E, portanto, eu estou convencido que, de facto, haverá muitas pessoas, porque as pessoas estão ansiosas, de facto, de manifestar a sua devoção à Rainha Santa Isabel. Embora, claro, também reconheça que as pessoas ainda têm algum receio, digamos, do convívio e da proximidade por causa das doenças que nos afligiram nos últimos anos. O que faz parte do conjunto de peças de orivesaria, conhecido com a designação de Tesouro da Rainha Santa, onde estão, podem ser vistos pelas pessoas? Sim, essas peças são peças devocionais que pertenciam à Rainha Santa, como também peças de ornamento. Essas peças, algumas dessas peças, como por exemplo o bordão de peregrina, que lhe foi oferecido pelo arcebispo de Santiago quando peregrinou a Santiago de Compostela, está patente em exposição no núcleo museológico da própria confraria. Algumas das outras peças estão no Museu Nacional Machado de Castro
até por uma questão de que é um local mais vocacionado para a segurança dessas peças, que não são só peças devocionais, são também peças, digamos, de ornamento que a própria Rainha Santa existiu, mas constituem verdadeiras relíquias, porque no sentido de que eram peças que tocavam o corpo de santo e, portanto, são considerados relíquias, mas que estão no Museu Nacional Machado de Castro. Aliás, ainda recentemente fez uma exposição, porque, portanto, o convento de Santa Clara Nova é muito extenso, e a confraria só tem a parte sul, que engloba, de facto, a igreja e os claustros. Mas o que estava na parte norte, ou foi acolhido pela confraria, enfim, que não tinha possibilidades nem espaço para acolher tudo, ou então está no Museu Nacional Machado de Castro, que tem em exposição, digamos, algumas dessas peças e que pertenciam a Santa Clara Nova, mas que estão guardadas no Museu Nacional Machado de Castro, que é, de facto, um expoente museológico de Coimbra e do país. Como digo, numa recente exposição que também foi inaugurada, a confraria até cedeu alguns dos quadros que tem e que tinha mandado restaurar e que estão patentes, porque a confraria faz questão de ter as melhores relações com todos os institutos de Coimbra e também sem ser de Coimbra, mas sobretudo com os de Coimbra, designadamente com o Museu Nacional Machado de Castro. E se for a Coimbra, passe pela Igreja da Rainha Santa Isabel, visite e reze, peça a sua intercessão, e também passe pelo Museu Machado de Castro, que é um lugar que vale a pena perder tempo. Sim, é um verdadeiro investimento. É riquíssimo. É um verdadeiro investimento e tem várias exposições. Claro que na confraria, na Igreja da Rainha Santa, temos a principal relíquia, que é o Santo Corpo da Rainha Santa Isabel, assim como a imagem, não sendo relíquia, que foi oferecida à confraria pela Rainha Dona Amélia. Sim. E que é, de facto, uma imagem muito bonita. Que todos fala nós... connosco. Exatamente, não é? Exatamente. E que, de alguma forma, ilustra a bondade da figura que pretende simbolizar. Sim. E agora até me estava a lembrar da imagem, quando nós vemos ali a Rainha Santa no andor, todo decorado, lindíssimo, a descer pelaquela descida ali perto da, que eu não sei como é que se chama, mas ali perto... Da calçada de Santa Isabel. Da calçada de Santa Isabel, é uma emoção muito grande. É verdade. É verdade. Assim como no domingo, quando há o regresso, portanto, vamos pela Rua Mendes dos Remédios até quase ao Rossio de Santa Clara, e depois a descida e a entrada, digamos, naquele pátio, no adro da igreja, é uma descida que de facto sensibiliza quem pode assistir. Aliás, se me permite, até em relação ao adro, eu gosto sempre de contar uma situação que nem todos conhecem. É que o adro da igreja, o que é hoje o adro da igreja e que é considerado uma varanda sobre a cidade de Coimbra e sobre a colina universitária, era o pátio de contemplação e de recreio das monjas, e que era vedado com muros altos, com muros muito altos. Só que, enfim, já na fase em que não havia monjas no mosteiro e em que tinha ocorrido a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, um dos presidentes da confraria, portanto, que é a detentora, digamos, desse espaço, mandou edificar uma imagem da Imaculada Conceição, um pouco desenhada de Nossa Senhora de Lourdes, que era na altura o que se usava mais, e mandou retirar os muros, não para ter vistas sobre Coimbra, mas para que Coimbra visse a imagem da Imaculada Conceição. Portanto, é este pormenor. Claro que depois, no século XX, foi oferecida uma imagem da Rainha Santa à confraria, que está no adro, e a imagem da Imaculada Conceição foi retirada daquele espaço e está hoje no centro dos claustros, que são os claustros magníficos, dos maiores do país, portanto, mas é este significado, que foi o Dr. Francisco Sousa Gomes, o presidente da confraria, que fez, digamos, essa mudança, não para ter vistas sobre a cidade, mas para que a cidade pudesse ter, digamos, de alguma forma, até ter a sua devoção à distância, para com a Imaculada Conceição primeiro e agora com a Rainha Santa de Isabel. E é impossível, em qualquer ponto da cidade nós vemos
a Igreja da Rainha Santa Isabel e a imagem dela. Claro, não é? claro, da Rainha Santa, que está lá mais ou menos desde os anos 50 do século Sim. XX. De que forma é que a confraria tem honrado a Rainha Santa Isabel? Bem, é um dos principais objetivos. De resto, foi logo imposto quando, por acaso, foi na altura em que o Dr. Francisco Sousa Gomes era o presidente da confraria. Primeiramente, o decreto real não atribuía a Igreja à confraria, mas em partes iguais à União Missionária e à confraria. O Sr. Dr. Francisco Sousa Gomes, na altura, enfim, apresentou os seus argumentos no sentido de dizer que a confraria seria a entidade mais adequada para fazer o zelo da Igreja, e assim lhe foi acometido, e portanto, num decreto posterior, a Igreja foi atribuída à confraria com a obrigação de fazer o zelo e prestar o culto. De resto, como digo, nos nossos estatutos, que é o compromisso da Irmandade da Confraria da Rainha Santa Isabel, os primeiros e principais pontos são exatamente manter o culto divino e a devoção, incrementar a devoção à padroeira da cidade de Coimbra, à Rainha Santa Isabel. Claro que temos procurado fazer, enfim, da melhor forma possível, no caso e em termos práticos, acolhendo a paróquia de Santa Clara, porque a paróquia de Santa Clara está, digamos, sediada nas instalações da confraria, mas também ajuda a confraria a manter ao longo do ano a devoção e o culto ativo. Sim. Porque senão corríamos o risco de esse culto só ser praticado nas festas, quer da confraria, quer do mosteiro, ou então nas efemérides que se têm procurado também assinalar. Portanto, aí estamos muito gratos à paróquia de Santa Clara, cujo pároco, aliás, é o capelão da confraria da Rainha Santa Isabel. E, portanto, o zelo e o culto é sempre praticado, digamos, na Igreja da Rainha Santa Isabel. Claro que na altura das festas há um incremento, digamos, um esplendor maior nesse culto, que normalmente é, digamos, coordenado pela confraria, com a ajuda, digamos, das instituições de Coimbra, designadamente do município e da própria universidade, que durante muitos anos, digamos, tinham essa obrigação de participar nas procissões em louvor de Santa Isabel de Portugal. Doutor Joaquim, o nosso programa está mesmo na reta final. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e nós vamos ali para a nossa mesa do pequeno almoço. Temos um convidado especial. Vamos ver com quem é que eu vou falar agora. Pois é, prata da casa, missionário da comunidade de Canção Nova, já conhecido aqui por quem nos acompanha, é o Pablo de Mel. Não é o Fábio de Mel, é o Pablo de Mel. Bem-vindo, Pablo. Obrigado, Sandra. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, falando com o povo. Sim. Pablo, aceitas uma aguinha para Claro. chá? Ou para café? Para café. É, pronto. Aqui tens. Obrigado, Sandra. Pablo, tu és o responsável hoje pelos eventos da comunidade Canção Nova aqui em Portugal. Aproxima-se aí um evento muito importante. Podias-me passar a água, só achou? Obrigada. Sim, com certeza, Sandra. Podemos dizer que é o evento mais importante da Canção Nova, principalmente aqui em Portugal, que é o Osana Portugal. Sim. Né? E falta aí um pouquinho mais de um mês, que é dia 31 de julho. Sim. Aqui em Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI. Acho que a maioria, todo mundo conhece, Todas né? as pessoas Todo mundo conhece, ali pertinho do santuário, o Centro Pastoral Paulo VI. Vai ser no anfiteatro. Sim. Importante, muitas pessoas perguntaram se seria 2 dias. Sim. Infelizmente, não vai ser 2 dias. Quem sabe ano que vem a gente consegue 2 dias, mas nesse ano, nesse tempo, ainda não é pós-pandemia, mas quase, né? Acreditando. Vamos fazer em apenas um dia, no dia 31 de julho, iniciará às 9 horas e vamos terminar por volta das 16h30 com a Santa Missa.
né? Teremos a presença do Padre Wellison. O Padre Wellison agora chegou recentemente aqui na Missão de Portugal. Podemos dizer que é o nosso padre aqui da Missão de Fátima. Muita gente conhece ele do Terço da Misericórdia, lá do Sim. Brasil. E agora ele está aqui conosco. Então teremos a presença do Padre Wellison conosco. E durante esse dia será um dia de muito louvor, teremos adoração, teremos pregação e, claro, a Santa Missa. Mas, vindo para cá, veio à mente, veio no meu coração também, o significado de Hosana. Porque Hosana é uma expressão de louvor a Deus, né? E na Canção Nova, o Hosana é a expressão de louvor de um ano que se percorreu, né? Daqui a um ano teremos um outro Hosana para louvar a Deus, né? E o louvor cura, o louvor liberta, até exorciza o louvor. Então, não perca essa oportunidade de estar conosco, né? De louvar a Deus, mesmo que o seu ano tenha tido tanta dificuldade, perdas, né? Mas existem motivos para louvar ao Senhor. Então, quero convidar você que está agora nos acompanhando pela TV Canção Nova, pela internet, não perca essa oportunidade, não precisa fazer inscrição, você traz quantas pessoas que você puder, convida, leva seu filho, seu neto, seu vizinho, traz uma caravana, desde que você esteja aqui conosco. Não é pago. Não é pago, isso Atenção, é muito importante. Isso é importante, a entrada é gratuita. Totalmente gratuita. Algumas pessoas ainda perguntam se precisa fazer inscrição. Por quê? Porque quando estávamos naquele período de uma pandemia um pouco mais rigorosa aqui, foi necessário fazer inscrição devido à limitação do espaço. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos dessa limitação. Podemos vir, então não precisa de inscrição. Só basta você sair da sua casa, pegar seu autocarro, pegar seu carro, não sei o que for, o barquinho, não sei. Mas venha aqui e venha a pé. Vai que a pessoa vem da Madeira, né? Pega o avião, vem de outros lugares. Bom, não sei, mas venha cheia do Espírito Santo para receber mais ainda, louvar a Deus nesse dia. E o tema? O tema, calma. Calma, sabe por quê? Eu ainda não consegui decorar o tema, peço perdão. Mas olha o tema. O Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis a força. Vou repetir, o Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis a força. Quanto de nós precisamos de força todo dia, verdade, né? A gente já acorda pedindo essa força. Estamos a viver uma pós-pandemia, uma crise económica e ainda mais uma crise de guerra, não é? Não é aqui em Portugal, mas esta guerra está a afetar o mundo inteiro e precisamos clamar o Espírito Santo sobre nós e sobre todo o mundo que vive toda esta crise mundial. Pablo, então, vão estar presentes toda a comunidade de Canção Nova, certo? Certo, toda a comunidade de Canção Nova, a o missão... Padre Wellison, e as pessoas vão né? poder conhecê-lo ao vivo e a cores. Com certeza. Podem lá procurar ele, conversar, tirar foto, pedir oração, que o padre vai estar lá, claro, com a sua limitação, né? Claro, é só um. Só é um padre, né? Mas é uma alegria muito grande, porque nós vivemos um período, né, sem sacerdote aqui na missão, e agora temos o Padre Wellison, e justamente nesse tempo de Hosana, um motivo para a Canção Nova de Portugal louvar a Deus. É verdade. A presença do Padre Wellison. É verdade. Quantas coisas nós temos para louvar a Deus e cantar Hosana, Hosana, Hosana. Então, que você não deixe de louvar a Deus, que você venha, que você aproveite para vir a Fátima, estar com Nossa Senhora e venha para o encontro da Canção Nova ali no Centro Pastoral Paulo VI. Faça do seu dia um dia de oração e de recolhimento e de estar com Deus, de se aproximar com Deus. Os encontros da Canção Nova promovem esse encontro pessoal com Deus e também o renovam, porque muitas vezes nós temos que reavivar a nossa fé. Pablo, uma mensagem final, visto que estamos a chegar mesmo ao final. É um pequeno almoço muito rápido. Então, quero deixar nessa mensagem final, mais uma vez, o convite de você estar aqui conosco. Mas, assim, não venha somente fisicamente, abra o seu coração pedindo essa graça. Primeiro, saia da sua casa já pensando no que você hoje louva a Deus. Em meio a todas as realidades que você tem vivido. Quais são os motivos de você louvar a Deus?
A gente precisa fazer sempre essa revisão, porque o louvor liberta, o louvor cura, né? E ao chegar, abra o seu coração para receber essa força. O louvor já vai preparando o teu coração, vai abrindo o teu coração. Chegando aqui, faça a experiência com o Espírito Santo, que ele é a força, é a única força para a gente continuar. Lembrando que não temos almoço, Sim, sim, sim. que as pessoas têm que trazer de casa o seu almocinho, fazem um piquenique, que é tão bom, fazer um piquenique, ou então dirigem-se a algum estabelecimento onde poderão aí fazer as suas refeições, não é, Pablo? Sim, sim, e quem está acostumado sabe que aqui em Fátima tem vários locais, Exatamente. restaurantes, e até mesmo dentro do centro pastoral tem, o próprio local fornece Sim, ali o um bar, sim. tem algumas coisinhas para... Pablo, tu também tens muitos motivos para louvar a Deus, com certeza. Tenho, com certeza. Eu louvo a Deus por estar 1 ano e meio praticamente aqui em Portugal, estar com meus filhos bem, graças a Deus. Eu tenho uma menina de 2 anos e meio, um menino que já vai fazer 5 anos esse mês. Não, perdão, mês em julho, já estou virando, Sim. né? Pronto. Eu louvo a Deus porque cada dia o Senhor me dá uma oportunidade, né? De seguir em meio... A Sandra sabe que a nossa vida não é fácil, né? A nossa vida de missionário é uma luta diária, mas olha para si, olha o que está ao redor e você percebe que em meio a tudo tem muitas razões para louvar a Deus. E eu só tenho que agradecer. Obrigado, Deus. Que nós já comecemos no dia de hoje a cantar Hosanna, 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 e que nós possamos pensar em tudo aquilo que Deus fez por nós até ao dia de hoje. E que nós possamos louvar a Deus pelos feitos maravilhosos, pelos milagres e prodígios que Ele tem feito na nossa vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Continua a acompanhar a nossa programação e pode ver este programa no nosso canal do YouTube. E não se esqueça, vá à festa da Rainha Santa Isabel. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.